Olá, meus queridos, a paz do Senhor a todos. Muito bem-vindo ao nosso primeiro Dunamicast. Primeiro, creio eu, de muitos. E eu tenho certeza que vai ser sobrenatural. Já se inscreve aí no nosso canal Paulo Antero e se prepara, porque nessa mesa aqui é só papo sobrenatural e edificante que vai preparar você aí, né, para o que o Senhor Jesus tem te chamado aí. Eu tenho certeza que vai ser sobrenatural. E nesse primeiro Dunamicast, meu amigo, pastor Ariston Júnior, seja muito bem-vindo, meu querido. Pastor Paulo, obrigado aí pelo convite. Fico honrado, né? Ser o primeiro, participar do primeiro programa, primeiro podcast aqui do canal, que com certeza vai crescer de uma forma extraordinária. Amém. E para mim, esse momento está sendo uma bênção. Glória a Deus. O pessoal aí que ainda não conhece o pastor Ariston Júnior, creio que quase todos conhecem. Ele tem um canal Podercast, né? E tem alcançado muitas vidas. E o pastor Ariston Júnior, no seu canal, você conta pouco seu testemunho, né? Você mais entrevista. E hoje é ele que vai ser entrevistado, tá bom? Um homem de Deus, carrega uma unção pesada de curas, sinais e maravilhas. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história do pastor Ariston Júnior aqui, tá bom? O início, como é que essa chama da curas e milagres acendeu no coração desse homem. Então se prepara aí, porque eu tenho certeza que o teu coração vai queimar, teu espírito vai ser ativado e você vai receber no final aqui uma oração, mesmo que esteja gravado, né, pastor? Você vai ver pó de ouro, pó de prata, você vai ouvir chofar dos anjos, que isso é comum nas nossas orações, e vai receber curas. Creia, já prepara teu coração, mesmo que esteja gravado, é normal no ministério do pastor Ariston Júnior, mesmo gravado ele faz oração e pessoas relatando testemunho de curas. Então hoje, pastor Ariston Júnior, seja bem-vindo, conta pra gente aí o início dessa caminhada com Jesus aí. Pastor Paulo, a minha paixão por cura foi no começo da minha fé, que eu cresci num lar evangélico, né? Meu bisavô que se converteu de 11 irmãos lá no Ceará. Minha avó tinha 12 anos de idade e foi toda a família. Naquela época o homem ia e a esposa e a filha, não tinha discussão. E hoje a minha avó está com 101 anos. Em setembro, se Deus quiser, vai fazer 102 anos. Meu Deus. A minha mãe servindo a Deus e eu vim nesse lar evangélico, mas não tive aquela experiência com Deus. E aí caí no mundo das drogas, quando com 15 anos eu acho que eu me afastei, comecei a beber, usar droga, usei maconha, crack, cocaína, cheirei cola e um monte de coisa. Pensava em matar depois, porque a droga vai te levando para o fundo do poço, né? E tatuei a morte no meu braço. Mas um dia eu tive um encontro com Deus, né? Um encontro com Jesus, porque a minha avó estava orando por toda a família, porque teve alguns, como eu, que se afastou, se desviaram, ou alguns se esfriaram, e a minha avó sempre firme lá, sempre servindo a Deus, orando pela família. E aí eu voltei. E quando eu voltei, o primeiro livro que eu li, a palavra, eu voltei com aquela fome, aquele desejo de mais de Deus. E o primeiro livro que eu li foi o Bom Dia, Espírito Santo. Meu Deus, isso é forte. Do Benny Hinn. E ali é claro que no livro Bom Dia, Espírito Santo, ele fala do relacionamento dele com o Espírito Santo, que é muito bom. Mas só que ele fala ali no livro de curas também. E aquilo já me chamou a atenção, do relacionamento com o Espírito Santo e das curas. E aí o meu pai na fé, ele viu que eu tinha um chamado, mesmo sendo convertido, ele falou, vou investir em você. E ali pegava os livros dele, o meu pastor, que é o meu pai na fé, e emprestava os livros deles, muitos dos livros que ele emprestou era do Kenneth Hagin, que também falava de cura. Kenneth Hagin tem um testemunho que ele ia morrer com 17 anos e Deus curou ele. Então eu comecei a me alimentar de cura e eu comecei a desejar ser usado em cura. Comecei a orar por isso. E quando eu comecei a pregar, comecei a pregar sobre cura. E aí Deus começou a curar pessoas. Não milagres, que é a diferença de milagres e curas, né? Sim. A cura é uma dor, muita gente com dor no ombro, dor nas costas, foi curado. O milagre, que nós vamos falar daqui a pouco, é um cego enxergar. Isso é um milagre, não é uma cura, né? Mas já começou a acontecer cura, já é algo fantástico. E alguns resultados. E eu falo, não, eu quero ver
paralítico andando, cego enxergando, surdo ouvindo. Então, desde o início eu me alimentei disso, eu busquei isso, eu orava por isso, jejuava por isso, e aí foi essa jornada que está até hoje, né? Até hoje continuo buscando. É bom abrir um parênteses aí, pastor. Você falou que a sua avó orava muito por você, né? Então, observe como que Deus levanta pessoas improváveis, né? Nas drogas, no vício. Olhando pela ótica humana, não tinha jeito mais, né? Mas é desse que Jesus quer, né? Então, se você está orando por alguém, continua orando. Uma hora Jesus vai pegar. E quando vai trazer igual o pastor Ariston Júnior, com uma fome violenta. Né, pastor? Foi a fome do Senhor. Observa que o pastor Ariston Júnior, ele não queria andar no raso. Né? A fome do Senhor era para andar no profundo, né? Você não queria uma coisa simples, uma oraçãozinha por dor de cabeça. A chama que acendeu dentro de você era por coisas profundas, o evangelho de poder. Não é isso? É isso. E é interessante quando eu me converti, onde eu lembro até hoje isso, eu estava passando na rua e um amigo veio e falou assim, hoje nós vamos ter uma festa em tal lugar, vai ter mulher, vai ter droga. E eu falei, não, agora eu não quero mais não, eu sou crente. E ele, que é isso, você está zoando comigo? Naquela época eu usava essa frase, não sei nem se usa essa expressão. Você está zoando com a minha cara, não sei o que, ele não acreditou. E aí eu tinha outro amigo lá e eu falei assim, chamei ele, fala aí pra ele, não tô crente hoje, agora não virei crente. E aí ele falou, não, é verdade, ele virou crente. Ele não acreditou, porque eu era tão perdido, que era difícil acreditar que eu ia ter mudança. E é interessante que a fome é uma chave, eu aprendi isso. Deus, eu gosto de falar isso, Deus responde à fome. Por isso que aquele que quer ser usado em cura, ele tem fome disso, ele vai ser usado em cura. Sim. Tem gente que tem fome igual o pastor Paulo, de ser usado na libertação, Deus vai usar na libertação. Tem gente que talvez tenha uma fome de ajudar os adolescentes, ou os casamentos que estão sendo destruídos, Deus responde à fome. Meu Deus. Deus responde à fome, isso é uma chave poderosa. Então essa minha busca fez eu mergulhar em livros, quando eu sabia que um homem de Deus, outra chave é essa, você tem que aprender com quem sabe. Quando eu sabia que tinha um homem de Deus sendo usado em cura ou milagres, eu ia lá aprender dele, pessoalmente no culto. Naquela época não tinha, quando eu me converti, não tinha YouTube, não tinha canal, não tinha curso, não tinha nada, mas eu ia lá nas conferências, nos congressos, para receber impartição que eu nem sabia no começo que existia, mas eu queria aprender. Então você aprende com quem sabe. Sim. Se tem alguém já sendo usado na área que você quer ser usado, então é com essa pessoa que você vai aprender. Nós vamos tocar também, pastor, no assunto, na questão aí de transferência, né? Há uma importância aí sobre essa... Muitas pessoas não acreditam. Eu não sei se o senhor também recebeu a imposição de mãos, transferência, né, impartição de algum homem de Deus, né? O senhor frisou em algo muito importante aí, que é aprender. Né? É aprender. Primeiro sentar, primeiro aprender, né? Ser instruído por alguém, para depois você fazer. Então, se você conhece alguém aí que carrega algo pesado, senta, aprende... As pessoas às vezes usam assim, a unção que a gente honra a unção que a gente ama é a unção que a gente recebe. Eu creio assim, a unção que a gente ama e honra. Então, se você quiser receber algo e aprender, senta com ele, ame a unção que ele tem e honre a vida dele, né, pastor? Você pode ter certeza que você vai carregar algo. Pode continuar, pastor. Falando da transferência, é algo interessante. A transferência tem tudo a ver com a busca, né? Mas é algo interessante. Você falando disso, eu lembrei da frase do Josué Gonçalves. Ele fala assim: se você não se assenta para aprender, não levante para ensinar. Forte. Josué Gonçalves ele fala isso: se você não se assenta para aprender, não levante para ensinar. Tem muita gente que quer ensinar aquilo que nem aprendeu. Meu Deus. Então pega aí, vai pegando a chave aí. Mas só que a transferência tem isso. Eu não entendia sobre transferência de unção no começo. Então eu me converti faz 31 anos para 32 anos. Sim. Então não tinha tanto informações, não tinha YouTube, não tinha internet. Hoje em dia está acelerado por causa da internet. Então a pessoa, a minha primeira busca foi o batismo do Espírito Santo.
comecei a ver as pessoas, porque eu cresci num lar evangélico e eu me desviei com 15 anos. A igreja que eu cresci era uma igreja tradicional. Não falava de batismo com o Espírito Santo, não falava de oração em línguas. E aí, quando eu me converti numa igreja renovada, era uma igreja que o pessoal estava orando em línguas. Eu lembro que eu fui numa casa do novo convertido até hoje, ele chorando porque tinha recebido o batismo com o Espírito Santo. Eu falei, eu quero isso também. E eu comecei a buscar. Então, com 6 meses, eu recebi o batismo com o Espírito Santo, recebi línguas, e foi uma experiência tão extraordinária. E eu falei, eu quero mais disso. E a transferência de unção, de cura, tem tudo a ver, mas eu quero falar da minha primeira experiência com a unção. Pessoal, ó, nós tivemos que dar 2 paradas aqui. Nós estamos numa batalha espiritual violenta. Olha como que o negócio é sobrenatural, né? Já o pastor Ariston Júnior vai dar continuidade. Nós tivemos que parar 2 vezes. Uma, o camarada começou a tocar um cavaquinho aqui, recebemos ataques espirituais aqui. A imagem saiu ali no computador, mas a voz não saiu. Nunca aconteceu isso, é a primeira vez, né? Glorificamos a Deus que se o diabo está levantando, né, irmão? Estamos no caminho certo. Né, pastor Ariston? É verdade. Então essa live aqui vai causar um impacto profundo na sua vida. Se o diabo está se levantando, meu irmão, é porque o negócio, nós estamos no caminho certo. Então se prepare aí. O pastor Ariston Júnior vai contar a experiência dele. A primeira experiência, pastor, com a unção. Então, a primeira experiência foi algo bem interessante, pastor, que o meu pai na fé era muito usado na libertação, então era normal cair 5, 6 pessoas para o culto endemoniado. E quando, uma vez no culto, eu já era diácono, ele colocou os novos convertidos para ser diácono, porque a igreja começou a crescer, e ele falou, não, tem que pôr os novos convertidos. Foi até criticado por causa disso. Ele colocou os novos convertidos, então era diácono, e tinha outro irmão que era diácono, que hoje ele é pastor também. Quando ele orou para uma pessoa, caiu no chão, e aí eu olhei para outro irmão e falei, ó, nós pensamos, é demônio, já vai ficar animado. Novo convertido gosta de lutar, né? Uhum. Buscar não demônio. Vê a hora de manifestar um não demônio. vê a hora, quer orar, quer expulsar. E aí nós fomos lá na frente, eu acho que ele olhou para o nosso rosto, e ele levantou a mão e falou assim, ó, isso não é demônio, isso é unção. Então, como eu gosto de falar nos meus testemunhos, que há 32 anos atrás que aconteceu isso, não tinha internet, não tinha tantos livros sobre unção, não tinha tantas músicas sobre unção. Então, estava ali no começo. E aí eu fiquei pensando, unção? Eu fui pensar, unção, o que é unção? Mas aí ele veio na minha direção, pôs a mão na minha cabeça e soprou. Quando ele soprou, eu caí no chão. E quando eu caí no chão, eu pensei, eu tenho que levantar rápido. Eles vão pensar que eu estou endemoniado também. E eu tentei fazer esse movimento com a mão para pôr no chão, apoiar e levantar. Mas não movia nem a minha mão, nem meu pé, não movia nada. O poder de Deus estava sobre mim, assim, algo e uma sensação gostosa, algo totalmente bom, embriagado na presença. E aí eu pensei, eu tentei 1 minuto, 2 minutos, eu não lembro se eu tentei 5 minutos levantar, mas ali teve um momento que eu pensei, quer saber o negócio? Se os outros pensarem que eu estou endemoniado ou não quero nem saber, porque eu estava sentindo algo gostoso. E aí eu fiquei ali, eu acho que por 15, 20, eu não sei quanto tempo eu fiquei, mas quando eu levantei, eu sentei numa cadeira perto do púlpito, ainda chorando, e eu falei, eu pensei, esse negócio da unção é muito bom, eu tenho que buscar mais. E ali, eu gosto de falar sempre, essa busca é constante e é diária e é para a vida toda. Porque sempre nós recebe, mas fala, Deus, ainda queremos mais. Eu recebo dessa unção, mas eu sempre quero mais. Sim. E você vê essa questão de transferência, né? O senhor falou, não tinha canais de YouTube na época, não tinha livros falando sobre isso, e o Espírito Santo direcionou o seu pai na fé a transferir essa unção para você. Então tem muita gente que não acredita na transferência, né, pastor? Não, você tem que pagar o preço. Sim, tem que buscar. A transferência de unção, ela não vai substituir o teu relacionamento com o Espírito Santo de Deus, né? Houve uma transferência sobre você foi ativado, recebeu algo daquele homem, mas o seu relacionamento com o Senhor foi você que teve que construir, não é verdade? É verdade.
porque é algo importante que eu gosto de falar. Ainda eu recebi esse impacto, mas não tinha entendimento ainda sobre impartição, sobre transferência. Assim, eu fui impactado, mas não sabia que podia receber de outro homem de Deus naquela época ainda, né? Mas aquilo gerou uma fome. Eu acho que a impartição boa é aquela que gera uma fome, o desejo de você estar mais buscando ao Senhor. Sim. Então isso gerou uma fome. E eu falo sempre que Deus responde à fome. Eu não sei se está na primeira parte ou não, porque foi cortado 2 vezes, sim, mas Deus responde à fome. Você tem fome da unção, você recebe. Você tem fome para ver pessoas sendo curadas, você recebe. Você tem fome de ser liberto, Deus responde à fome. Então essa impartição gerou essa fome, sim, em mim. De querer mais. Querer mais. Quero mais. E esse fator unção hoje, as pessoas têm muita falta de conhecimento. Pouquíssimo conhecimento a questão da unção, né? Por quê? Por causa desses bloqueios religiosos, né, pastor? Caiu é demônio. Eu cresci assim. Então, caiu é demônio. Então, quantas vezes eu não caí na igreja, no poder, no monte, eu já levantava rápido com vergonha, né? Até que eu fui ter conhecimento e hoje eu ministro nas pessoas e ainda tem as pessoas que têm esse bloqueio aí, já fica com medo. A primeira vez que eu ministrei de uma jovem lá na igreja, no outro dia ela ligou para mim, Paulo, pelo amor de Deus, me conta o que aconteceu comigo ontem, porque a hora que você soprou sobre mim, minhas pernas amoleceu, as minhas mãos amoleceu, eu tô mole até agora, fala pra mim que não é demônio, pelo amor de Deus. Eu falei, isso é o poder de Deus, a partir de hoje, você vai fluir naquilo que eu vou fluir. Só que aí vai haver uma cobrança, né, pastor? Né? As pessoas não entendem que se eu transferir, o Espírito Santo vai começar a cobrar e te acelerar, né? Te acelerar, não é só porque você recebeu uma impartição, pronto, você vai usar. Então ele vai preparar você para usar, porque o que o pastor Ariston Júnior carrega, né? Ele ministrar sobre um jovem, né? Talvez não seja para hoje, para semana que vem, talvez seja para o ano que vem. Então aí o Espírito Santo agora vai preparar ele para usar aquilo que o Senhor deu. Então isso aconteceu comigo. Eu recebi algo há muitos anos do pastor Leandro Spent, demorou um pouco para me usar. Né? É verdade. Demorou um pouco. E é interessante, pastor, que aí depois eu fui aprendendo que existia impartição. Eu recebi aquela do meu pastor, fui impactado, mas aí depois eu descobri que poderia, a minha busca era por cura, que alguém que era usado por cura poderia impartir essa unção, esse dons ou autoridade, não importa o nome que você queira dar, eu poderia receber e poder ministrar debaixo disso. E aí começou a chegar muitos livros e outros, e aí eu comecei também a ir atrás. Naquela época não tinha curso, não tinha treinamento, não tinha YouTube, mas eu ficava sabendo, o irmão tal, pastor tal, missionário tal é usado em cura, é usado em milagre. Vou lá ver, vou lá aprender, eu vou lá adquirir conhecimento, vou lá receber a impartição. Então eu ia, onde tivesse um pastor, principalmente aqui em São Paulo, eu moro no ABC, mas tivesse aqui na capital, é 1 hora daqui do ABC, eu ia lá na capital, ia em várias igrejas, fui em várias igrejas, onde tinha um homem de Deus ministrando cura, eu estava lá para receber. E a chave de algo que aumentou foi quando eu fui na escola de cura, há 22 anos atrás, da escola de cura do Randy Crack. Meu Deus. E ele ensina sobre cura muito bem. E é algo interessante que é falar disso, que ele estava ensinando sobre a escola de cura, e naquele ano, como ele faz muitos anos, ele estava com 50 americanos. 50, ele era o professor, mas tinha 50 americanos para ministrar junto com ele. Então imagine só, eu estava numa conferência, a mesma conferência que o nosso amigo Marcelo Casagrande foi ativado, eu estava lá nesse dia também, e eu era tão faminto que eu recebi a oração de um americano, eu caía no chão e levantava, eu ia para outro americano, eu acho que os 50 orou por mim. Os 50 orou por mim, e eu recebendo o conhecimento, e fui ativado ali. Mas só que a manifestação da unção, isso foi em abril, aí passou maio, junho, julho, agosto. Agosto que houve uma explosão dessa unção que eu recebi. As pessoas caíam antes dessa unção, apenas caíam, sentiam a presença de Deus, mas depois dessa unção, as pessoas começaram a receber choque. Alguns sentiam como eletricidade no corpo.
o fogo já acontecia, mas o fogo ficou muito maior, a pessoa sentia queimar mesmo. Depois nós podemos até falar de algumas experiências do fogo. Alegria, unção do riso, a unção da alegria, pessoas embriagadas, rindo. Às vezes tem gente que fala, pastor, não aguento mais de tanto rir. Até cai no chão. Até não cai, e era carregada, alegria. Fora o batismo com o Espírito Santo, muita gente. Então, houve essa explosão tremenda de Deus na igreja. E aí depois, por último, foi os sinais de Deus. Nós, numa reunião com jovens, que nós separamos os jovens para treinar ali, uns 7, 6, às vezes tinha 6, às vezes tinha 8, numa casa, cada quarta-feira era numa casa, apareceu pó de ouro nas nossas mãos, e eu falei, olha, que coisa tremenda, os jovens ficaram impactados ali, aqueles 8, aqueles 7, e aí eu falei, eu vou ministrar sábado no culto dos jovens. O culto jovem juntava toda a igreja, mas eram os jovens que estavam na direção desse culto na época. E aí eu ministrei, foi tão forte o pó de ouro, que eu lembro da filho de um pastor mostrando, lá quando nós saímos da igreja, acabou o culto, a luz do poste estava apagada, e ele mostrou para mim a mão dele cheia. Eu lembro de uma irmã também, ela disse que apareceu no rosto dela. Eu nem vi nem que apareceu, alguns comentários depois para mim, apareceu no rosto dela, e ela chegou em casa, lavava o rosto para sair, e aparecia mais. E um monte de gente, foi um impacto tremendo. Aí o pó de ouro, passou um tempo, começou a manifestar o azeite também. A mão dos irmãos ficar com azeite. E até falando do azeite, é algo interessante. Você pode receber esse azeite, pó de ouro, não importa o tempo que você assistir. Pode ser daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Deus vai tocar você. Eu fui em Governador Roca, na Argentina, que eu vou falar do azeite, mas a Argentina está ligada aos milagres. E aí eu orei, Senhor, que apareça pó de ouro, azeite. Algo impressionante aconteceu lá. Daquele jeito nunca vi como. Veio um irmão, na verdade ele não era nem irmão, era a segunda vez que ele pisava numa igreja evangélica. Ele era de outra igreja, daquela igreja que é tradicional aí no mundo. Mas a segunda vez que ele pisava numa igreja evangélica, e a mão dele, ele parecia que tinha mergulhado num balde de azeite levantado, que escorria, se caía. Nunca vi daquele jeito. E aí nós ficamos impactados, porque era muito, escorrendo, se caindo, assim, líquido. E aí, até o pastor que estava me traduzindo não acreditou mas o que é isso? Que era muito forte. E segunda vez, nem crente era. E aí, algo interessante como Deus faz. Tinha um monte de crente. Deus falou, vou tocar o não crente. Deus queria mostrar algo para aquele homem lá. Sim. E foi um sinal, marcar a vida dele. Então, essas foi... E aí, o que aconteceu? As curas aumentaram, mas ainda não estava acontecendo milagres. Milagres, teve uma outra chave que eu precisei usar, mas as curas aumentaram. Mas essa chave aí tem que passar para nós hoje aqui. Pessoal, tava uma luta. Olha. Silêncio. Foi uma guerra aqui. E porque o diabo não quer, né, pastor? Que as pessoas recebam essa chave. Talvez você já carrega algo aí na sua vida. Só precisa de uma chave, de uma ativação. E através do Dunamicast, você vai ser ativado através desse vídeo. Pode ter certeza disso aí. Vai começar a operar curas e milagres aí depois da oração do pastor Ariston Júnior. Eu já estou sugando a unção dele aqui. Vamos lá, pastor. Pode ir. E qual chave é essa, pastor? É algo interessante que quando a igreja começou a crescer, a igreja chegou a ter... Quando eu saí de lá para fazer a obra no Nordeste, chegou a ter 300 pessoas. Nós construímos um templo que cabe talvez 600 pessoas, com várias salas embaixo, refeitório. O terreno é 5.000 metros, está lá ainda até hoje. Você pode ir lá na 4ª divisão, igreja Adonai, hoje está dirigido o pastor Gilson, que na época ele era o vice, ele cuidava junto comigo. Então, foi algo extraordinário. Mas só que a igreja tendo recurso, eu comecei a trazer homens de Deus, todos usados na cura. O pessoal levava cantores na minha época lá, cantores famosos, cantar. Eu não estava nem querendo cantor, eu queria pregadores usados em cura. Foi nessa época que eu levei várias vezes o apóstolo Marcelo Casagrande,
ministrou várias vezes. Ele fazia escola de cura na nossa igreja nessa época. Ele ia ministrar na sexta-noite, sábado à tarde ele fazia a escola de cura, à noite o culto público, domingo de manhã a escola de cura e domingo à noite. Ele entregava o final de semana todo e era uma unção tremenda. Então eu conheci alguns pastores que eram usados de cura, falava, vem aqui ministrar, mas com mais recurso. E aí um dia eu estava numa igreja, eu descobri um coreano usado em milagre. Eu falei, opa, vou chamar ele. Milagre é o que eu quero. Aí chamei ele, aí conversei com ele. Você pode vir, ele tem um intérprete, ele mora no Brasil, às vezes está na Coreia, às vezes está no mundo, ele não para, mas ele não fala muito bem o português, mesmo morando muito tempo no Brasil. Aí ele tem um intérprete que cuidava da agenda dele naquela época. E eu falei, eu quero chamar o pastor John, coreano, para fazer uma cruzada de 3 dias de milagres aqui na nossa igreja. Aí combinamos, tá? E aí só o pastor John falou assim, ó, tudo bem, nós vamos sexta, sábado e domingo, mas na sexta não tem ninguém para levar do Bom Retiro para Ribeirão Pires. É 1 hora do Bom Retiro da capital para a cidade de Ribeirão Pires. Falou, ó, não tem ninguém para pegar na sexta, e aí você arruma um carro para pegar ele, levar para a igreja, depois levar ele de volta para casa. Não, tudo bem. Ele falou, no sábado, domingo tem. E aí eu chamei um pastor, na época não tinha um carro, e aí nós fomos pegar ele ministrou, foi algo tão poderoso na igreja, ele orou pelas crianças, todas as crianças receberam o batismo com o Espírito Santo, ele orou por cura, milagres. E aí quando nós estávamos voltando, eu falei, pastor John, estava eu, o pastor que estava dirigindo o carro, eu estava sentado aqui no passageiro, ele atrás com o intérprete. Eu falei, pastor John, qual é a chave para ser usado em milagre? Não podia perder a oportunidade, né? Eu aprendi com o pastor Mike Murdock. O pastor Mike Murdock deu uma chave que eu até hoje aprendo. Eu acho que o Podercast, eu uso essa chave. Ele fala assim, quando você estiver perto de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, faça pergunta. Que ele fala assim que o Oral Roberts, que é um homem muito usado de cura lá nos Estados Unidos, que hoje está com o Senhor, diz que ele reclamou para ele que ficou um seminarista com o Oral Roberts o dia todo e não fez nenhuma pergunta sobre cura. Sobre cura. Ele falou, Mike, eles não fizeram nenhuma pergunta sobre cura. E aí o Mike Murdock falou, isso ficou na minha mente. Quando você estiver perto de um homem, de uma mulher de Deus, faça pergunta. Porque nessas perguntas ele vai te dar resposta, vai te dar chaves. E eu falei, pastor John, eu quero saber a chave para os milagres. E ele, não. Ele fala um português meio ruim, com o intérprete, não, eu vou falar isso amanhã. No culto, que era ir ministrar sexta, sábado, domingo. Eu falei, eu vou falar isso amanhã, sábado. Eu falei, não, eu não queria falar. Não tem amanhã para mim, eu quero agora. Eu quero agora. Não, eu falei, não, fala agora. E aí ele começou a falar. Ele falou, a chave é a oração em línguas. Uau, pega aí. Ele falou assim, ele falou várias coisas, mas uma das coisas que nunca saiu na minha mente, até hoje eu falo isso, é como se Deus colocasse todos os dons em um quarto, o dom da fé, os dons de curar, o dom de milagre, todos os dons de um quarto, e ele te dá uma chave para você entrar no quarto aonde estão os dons. A chave é a oração em línguas. Quando você ora em línguas, você entra no quarto onde estão os dons. Naquela época ele orava 9 horas em línguas. Todo dia. Agora imagine só alguém orando 9 horas em línguas todo dia. Você acha que não vai ter milagre na vida dele? Meu Deus. Aí quando ele começou a falar sobre oração em línguas, como se entrasse aqui, abrisse minha cabeça, eu recebi como uma revelação. Que você receba isso como uma revelação e isso possa mudar a sua vida. Entrasse assim, e eu gosto de falar isso, não estava tendo problema nenhum no meu ministério, estava tendo curas, não milagres, mas uma unção tremenda, tudo isso que eu falei de pó de ouro, de alegria, de pessoas sendo sentindo fogo, eletricidade, a igreja crescendo. Na época que ele foi, nós estávamos construindo esse templo que é nosso, que é nosso, não, agora é da Adonai lá, mas era nosso, né, na época, eu como pastor. Recursos financeiros, a igreja estava melhorando financeiramente, melhora a vida do pastor também, então estava tudo bem, aparentemente, mas eu queria milagres.
E aí eu entendi, é só isso que está faltando. Eu fui tão impactado que no sábado eu orei 4h30. Quando o pastor John chegou no sábado para ministrar à noite, eu falei, pastor John, hoje eu orei 4h30. E ele, bom, fez assim um joia, bom. E aí eu comecei a incentivar a igreja a orar em línguas. Falei, vamos orar em línguas. Eu fazia reunião com os obreiros, nós tínhamos uma reunião uma vez por mês, todos os obreiros, e era mais ou menos 50, 60 pessoas. Eu falava, ele era meio obrigado. Falei, vamos dar as mãos e vamos orar 1h em línguas. Nós dava as mãos, era 1h orando em línguas. Eu falava e incentivava as pessoas, no mínimo, a orar 1h por dia. Mas qual foi a chave? Eu estava com uma agenda para voltar para a Argentina, fazer a segunda viagem para a Argentina em janeiro. O pastor John veio em outubro, começo de outubro. Eu ia enviar, eu e a igreja ia enviar um pastor amigo meu para Minas Gerais abrir uma igreja nossa, filha, lá em Minas Gerais. Piranguinho, até o nome da cidade. E eu falei para esse pastor amigo meu, vamos fazer o seguinte, eu vou para a Argentina em janeiro e você vai em janeiro abrir Minas. Vamos combinar de orar 3 horas em línguas todo dia, no mínimo. E ele falou, vamos. Eu me preparando para a viagem para a Argentina, você se preparando para ir para Minas Gerais abrir a igreja. Aí 3 horas orando, no mínimo. Teve um dia que ele ligou para mim, nós falava, e aí, orou quanto tempo? Aí ele teve um dia que falou assim, ó, pastor, eu orei 4 horas em línguas e 3 com entendimento. E ele se preparando, eu me preparando, orando em línguas, falei. E aí lá aconteceu o meu primeiro milagre, lá na Argentina. Mas essa é uma chave. Foi através da oração em línguas. Ativou. Meu Deus. Eu entrei no quarto dos dons. Acontece, eu cheguei lá na Argentina, era a segunda viagem, mas foi a primeira. Eu fui 4 vezes para a Argentina, mas essa segunda viagem foi que eu fui na capital, Buenos Aires. As outras 3 eu fiquei ali na fronteira. Essa segunda viagem eu fui para Buenos Aires e para uma região, acho que de Chaco, outra região da Argentina lá. E foi ali que aconteceu muitos milagres. Mas o primeiro milagre nós nunca esquecemos. Uma menina de 4 anos, mais ou menos, 4, 5, ela era desse tamanho aqui. A mãe dela falou assim para o pastor que estava me interpretando, falou assim, traduzindo, falou assim, ó, minha filha é cega de um olho e a doença que deu no olho, que deixou ela cega, está passando para o olho bom. Então ela estava ficando cega dos 2 olhos. E ela falou assim, ó, ore por ela, eu acredito que Deus pode curar. Aí nós oramos pela menina. Imagina só, aquela menina de 4, 5 anos, cega totalmente do olho. Aí oramos e aí ela voltou a enxergar na hora. Aquilo foi um impacto dentro de mim, um impacto para o pastor que estava me interpretando. Eu levei um jovem da igreja, ele era o baterista, levei o baterista, ele ficou impactado. O pastor tinha levado outro rapaz da igreja. Então nós voltamos daquele culto, nós 4... Maravilhado. E dali para lá, foi muitos milagres que aconteceu e eu tenho quase certeza absoluta, porque tinha muitas promessas de milagre na minha vida, mas nunca tinha acontecido. Sim. Mas quando eu ativei essa chave, os milagres começaram a acontecer. Não foi por acaso. Porque o milagre está na sua boca. Quanto mais você orar em línguas, mais você se edifica. Quanto mais você orar em línguas, mais você se fortalece. Um dia eu estava orando em línguas, aí veio um versículo na minha mente. Não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E eu pensei, mas como eu posso ser cheio do Espírito Santo? Eu estava orando em línguas e vendo esse versículo e conversando. Mas como posso ser cheio do Espírito Santo? Aí veio na minha mente, orando em línguas, você é cheio do Espírito Santo. E aí eu continuei orando em línguas. Aí veio outro versículo na minha mente. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E eu pensei, mas como eu posso me fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Como eu posso? Aí veio de novo na minha mente. Orando em línguas, você se fortalece no Senhor e na força do seu poder. Forte, e isso destravou.
E engraçado é assim, ó. Você vê muito o pastor Ariston Júnior falando sobre línguas e às vezes as pessoas falam, nossa, mas esse assunto de novo... Mas por que o Espírito Santo de Deus usa o Senhor, usa a minha vida para falar muito em línguas? Porque ele quer ativar as pessoas e as pessoas não viram essa chave. Que nem, eu tenho muito conhecimento acerca das línguas, oro muito em língua, oro o dia todo. Se eu estiver no carro, tomando banho. Mas quando você falou assim que a língua, os dons tá tudo dentro de um quarto, entendeu? A língua estranha é a chave para lá acessar os dons, cara. Isso explodiu dentro de mim. Algo simples. Então agora vai mudar a minha visão. Porque quando eu estiver orando em línguas, eu vou me ver entrando dentro desse quarto aí. Então, pastor, agora, qual que foi a sua maior experiência? Que nem essa experiência que você acabou de contar aqui foi muito forte, né? Do Espírito Santo ministrando e falando com você nos versículos. Mas qual foi a sua maior experiência orando em línguas? Orando em línguas? Já que nós entrou nesse assunto aí. Então, eu comecei a orar muito em línguas, fluindo em línguas, mas só que interessante que a experiência pós, né? Porque eu orava em línguas, aí Deus começou a dar mais... Tinha algo que acontecia no nosso ministério, pela graça de Deus, é a palavra de conhecimento, que é o dom de revelação. Sim. Então, quando você ora em línguas, isso ativa os dons. Entenda só, você tem dons espirituais. Alguns aqui estão assistindo o programa já têm dons espirituais. E quando ele ora em línguas, isso vai multiplicar a força, a manifestação desse dom. Vamos dizer, vai aumentar 10 vezes mais desse dom. Então, a palavra de conhecimento aumentou muito. Mas a experiência, eu fui ministrar em Minas Gerais e orando em línguas, e aí me preparando para o culto para orar em línguas. E fui para o culto, Deus operou milagre, mas esse milagre foi interessante, que eu tive um entendimento qual dom manifestou. Um rapaz chegou e falou assim, pastor, ore para minha sogra, que ela falou o nome da doença, eu não lembro qual era o nome da doença, mas só que o ombro dela era muito diferente do outro. Um ombro era alto, o outro era bem caído, era uns 8, 10 centímetros, você olhando via a diferença. E ele estava saindo para falar com outro pastor. E quando ele estava saindo para outro pastor, aquela fé veio dentro de mim. Falei, volte aqui. E eu falei, olhe para o ombro dela. Fui tomado de uma certeza que Deus ia curar ela. Eu não orei. Eu falei, volte aqui e olhe para o ombro dela. Aí na hora o ombro dela estava assim, ó. Foi subindo. Deus. E aí ela se emocionou, chorou. E aí eu perguntei, o que você sentiu? O que você sentiu na hora? Ela disse que sentiu alguém puxando. E ninguém nem tocou. Ela estava 1,5 metro, 2 metros de mim. Mas ela sentiu. E isso foi um resultado do que eu estava preparando para o culto, para a oração em línguas. Outro culto também, depois eu vou falar de uma experiência pessoal, mas outro culto também, eu cheguei num culto e teve um rapaz surdo. E ele estava lá fazendo assim, tentando falar comigo, né? Ele não falava, né? E apontando para o ouvido. E aí a irmã dele falou assim, não, é que ele é surdo e quer que você ore por ele. E eu falei assim... Fala para ele depois do culto. No final do culto eu oro pelos doentes quando acaba a palavra. Então eu estava lá, quando eu preguei, chamei o grupo de louvor. E quando o grupo de louvor estava ministrando, eu olhei para baixo, o altar era alto, ele estava com as 2 mãos tampando e fazendo uma cara bem feia. Eu falei, algo aconteceu ali. Porque ele é surdo, está tampando os 2 ouvidos, fazendo a cara bem feia. E eu falei, pastor, vai lá ver o que aconteceu com ele. Aí o pastor foi... Ele tinha sido curado. O barulho da bateria e do ventilador estava deixando ele doido, porque ele nunca tinha ouvido. Meu Deus. E essa cura sem ninguém estar orando por ele, só pelo ambiente. Então, a oração em línguas cria um ambiente que ela é uma explosão de dentro de você para fora. E o que eu sinto quando eu estou orando em línguas... Quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu senti um fogo no meu peito. Aqui. E quando eu oro muito em línguas, isso aqui queima. Acontece isso com você. Meu Deus. O meu não queima tanto no peito. Mas eu sinto esse fogo no rosto, nos braços. Aí começa a pegar no corpo inteiro. Queima mesmo de... Esses dias eu estava deitado, olha só. Tem gente que pergunta, mas posso orar deitado? Eu estava deitado
E eu fico orando em língua até o sono vir, pastor. Eu fico lá. Pastor, eu senti uma mão de fogo, literalmente uma mão, colocar sobre a minha cabeça quente, queimando a minha cabeça aquela mão. E eu fui sorrindo. Literalmente uma mão queimando, assim, colocou sobre mim, assim. Foi algo sobrenatural. E aí sente aquele fogo, né? Começa a subir, queimar e é algo sobrenatural. Línguas estranhas é uma chave, meu Deus do céu, poderosíssima. E aí o Senhor começou a fluir nos milagres. Até hoje, pastor, o Senhor ora por, né? Recentemente o Senhor fez uma conferência, né? Participou de uma conferência de curas. E até hoje o Senhor vê o fluir das curas. Qual que é o sinal que mais te acompanha? Qual que é os sinais que mais acompanham o teu ministério? Porque o Senhor não parou de orar em línguas. Então. Né? E nem vai parar. Né? Então, qual é os sinais que mais te acompanham hoje? Interessante algo que você falou. Essa revelação tem uns 13 anos. A unção que eu recebi tem 22 anos, que eu falei do handicraft, começou a explodir isso e o ministério crescer, e eu chamando pastores de cura, de milagre. Mas a revelação das línguas, acho que 13, 14 anos, né? Eu já tinha uns 6 anos do ministério, mais ou menos, né? Se eu não falho a memória. E aí comecei a orar em língua, mas só falando disso, que é algo interessante. Quando você começa a orar em língua, tem 13, 14 anos, só para vocês entenderem como fui impactado por isso. Eu criei um blog no Google sobre oração em línguas. Eu criei um grupo no Facebook sobre oração em línguas. Eu escrevi 2 livros sobre oração em línguas. Meu Deus. E 80% das lives no meu canal é sobre oração em línguas. Então, eu posso dizer que eu fui impactado. Sim. Então, e outras pessoas entendem isso. Alguns, quando absorvem essa chave, existe muito testemunho no meu canal, pastor, que fala assim, pastor, eu comecei a orar em línguas, eu encontrei cura interior. Porque o Espírito de Deus sabe as raízes, os traumas, o problema que você tem, que nem você sabe. E quando você está orando em línguas, às vezes o Espírito Santo está trabalhando dentro de você. Às vezes não, o Espírito Santo trabalha dentro de você. Sim. Pessoas sendo libertas, transformadas na prática da oração em línguas. Então, eu não parei de orar em línguas, mas cura dos ossos, nós vamos orar daqui a pouco, pastor, que nós estamos perdidos no tempo que nós temos que parar 2 vezes. Parar 2 vezes aqui, batalha violenta. E aí, perdemos noção, mas nós vamos orar por ativação da cura dos ossos. E tem pessoas aqui que vão ser usados. Eu vou ativar algo neles que eles vão ver neles mesmos. Amém, eu creio. Eles vão ver neles mesmos acontecer. Eu vou pegar até o irmão Gabriel como teste também. E você aí vai receber também. Mas o que mais impacta, assim, me impactou nesse tempo, é claro que é algo interessante. Quando nós começamos a aprender em milagres, e algo que eu aprendi com o Randy Crack, que eu admiro muito o pastor Randy Crack, ele tem livro sobre cura, e ele fala assim que no ministério dele não conseguia muita cura na mente. E aí quando ele ouviu o ministério da Rede Beck, os mortos ressuscitar. E ele fala, para um morto ressuscitar, Deus tem que curar a mente, né? E também ele ouviu o testemunho da igreja do Bill Johnson, pessoas sendo curadas na mente. Isso despertou a fé dele. E por que lhe pareça, o Randy Cracker fala isso, né? Ele já via cego enxergar, paralítico andando, vários tipos de milagre, mas aquele tipo de milagre não acontecia no ministério dele. Mas o testemunho que aconteceu na Rede Beck, dos mortos ressuscitar, do Bill Johnson, cura de pessoas com doenças mentais. Isso despertou a fé dele para ele orar, para ter esse rompimento e acontecer essa cura no ministério dele. Quando ele começou a declarar e orar nesse assunto, ele começou a ver os primeiros milagres nessa área. Sim. Então, já aconteceu milagres no meu ministério, tem alguns que ainda não, que nós estamos rompendo nisso, nessa busca, e eu aprendi com ele isso, que se não tem um milagre que ainda não aconteceu, você busca, ora, profetiza, jejua, para romper nesse milagre. Mas o que me impressiona sempre, como foi o primeiro milagre da menina da cura da vista, ela cega, eu fui orar lá na Argentina também, agora não lembro se foi a segunda viagem, que a mulher estava com cega de um olho também, mas é uma senhora, e ela, quando eu fui orar, ela falou assim, é o nervo óptico, ela ficava repetindo, eu falei, não, já entendi que é o nervo óptico, alguma doença que deu nela, que
que morreu o nervo óptico. Então, para a medicina não tinha mais jeito, porque não tinha transplante, não tinha como fazer, morreu o nervo óptico. Quando oramos e tiramos a mão, e ela fez assim, viu o relógio dela, ela se assustou. Eu tô vendo, mas é como se assustou que não acreditava que ia ver. Vamos dizer, aí eu fiquei pensando, ela pediu oração pela cura, mas ela não acreditava que ia receber a cura. E eu falei assim, ela não acreditou, é lógico. Eu fiquei pensando, você não pediu que queria esse milagre? Deus fez o milagre e ela mesmo não acreditou. E aí eu pego isso como exemplo. Tem pessoas que pedem o milagre, mas mesmo assim, tem uns que não acreditam no milagre. Mas nosso Deus é um Deus de milagre. O nosso Deus é um Deus sobrenatural. E eu creio que chegou um tempo de o povo de Deus mergulhar numa chave. O que eu gosto de falar? O que impede as pessoas de orar em língua é bloqueios. Um dos bloqueios, a pessoa acha que só pode orar em língua se sentir a unção, se sentir o fogo. Por isso que tem pessoas que oram em língua só no culto, daquele culto na ceia, aquele culto do domingo, ou quando tem uma conferência. Congresso uma vez no ano. Congresso uma vez no outro. Você tem o controle. Eu só oro em línguas a hora que quiser, o tempo que quiser. Eu gosto de usar a frase do pastor David Hobbs, que ele fala assim, você tem de Deus o tanto que você quer. Que ele fala, quanto mais você orava, mais você tem de Deus. Exato. Então você tem de Deus o tanto que você quiser. Então quanto mais você orar, mais você vai ter. E você pode ter o controle de falar, eu vou orar em línguas 1 hora, eu vou orar em línguas 2 horas, eu vou orar em línguas 3 horas. Você tem o controle de orar a hora que quiser e o tempo que quiser. Não é isso? Isso. Foi interessante isso que você falou, né? Você tem o tanto de Deus, você tem de Deus o tanto que você quiser, né? Então, se você quiser 2 horas, você ora 2 horas em línguas. Se quiser o dia inteiro, você ora o dia inteiro em línguas, né? Pastor, o senhor já tem uma bagagem nessa questão de cura, orar por cura. E tem muita gente que ele tem dúvida, e tem muita gente que ele é ignorante a esse assunto. Eu vejo pessoas orarem por cura, mas não sabem orar por cura, né? Um exemplo, uma pessoa entra com uma enfermidade, um câncer, um caroço, né? Qual é a forma correta, né, de direcionar essa oração, né, para o povo aprender? Tem muita gente que tem dom de cura, mas ele não consegue exercer, não sabe. Ele ora, acontece uma cura agora, uma só no outro ano. Vai acontecer com frequência. Como que tem uma chave, lógico que a gente tem que orar em línguas, tem que jejuar, tem que buscar, né, tem que orar pelos enfermos, né? Mas tem uma forma correta, assim, para orar? Tem. Mas só que a pessoa tem que primeiro vencer uma barreira na cura. Porque ele vai orar por cura, alguns oram assim. Senhor, se for a tua vontade, cura. Eles oram assim. Então essa oração, se for a sua vontade, cura, é errada. Por quê? A Bíblia diz que é a vontade de Deus curar. Glória então a Deus. A base é a Bíblia. Então a pessoa tem que ter convicção. Qual é a vontade de Deus? É curar. Se for a tua vontade, cura. Não, a vontade de Deus é curar. Quer dizer que todos vão ser curados? Não. Tem uma parte que é mistério. A Catherine Kuhlman, que era muito usada em cura, ela disse que quando morresse, fosse para o céu, uma coisa que ia perguntar a Deus é porque todos não eram curados. E tinha um ministério extraordinário de milagres. Então, mas só que, independente se todos vão ser curados ou não, ou quantos vão ser curados, que a cura vai aumentando, você tem que entender qual é a base da nossa fé, a Bíblia. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é curar. Então, nunca começa a oração, Senhor, se for a tua vontade, cura. Não, a vontade de Deus é curar. Então, você não pode orar dessa forma. Posso te dar 2 versículos para você entender isso. Existe na Bíblia promessas e decreto. Existe promessas e decreto na Bíblia de várias áreas, mas vamos falar na cura. Vou falar de uma promessa. Salmo 103, versículo 3. Está escrito assim: é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara de todas as nossas enfermidades. Essa é a promessa. Ele não fala, não sara, não cura de algumas enfermidades, diz sara, cura de todas as doenças. Então,
só por esse versículo já fala assim, ó, é promessa de Deus a cura. Salmo 103, versículo 3. Leia e releia. É Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara de todas as nossas enfermidades. Promessa. Agora vamos para o decreto. Isaías 53. Verdadeiramente levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso já é decreto, já foi feito. Ele levou sobre si as nossas doenças. Assim como fala das maldições, do pecado, tudo estava na cruz. Seu tumor, seu caroço. Eu sinto aqui pessoas com problema na cabeça. Entenda só. Esse programa é gravado, mas o Espírito Santo é onisciente. Ele sabia que você ia assistir. Ele levou o seu tumor. Ele levou o seu problema na vista. Ele levou o seu problema na coluna. Ele levou o seu problema no sangue. Tudo ele levou lá na cruz do Calvário. Isso é decreto. Isso é decreto. Então tem promessa e decreto. Isso ele já fez. Isso já é uma realidade. Então você pode ser curado completamente, porque é um decreto de Deus. Entenda só, a doença, pastor, é ilegal. Como eu já ouvi vários homens de Deus de cura, de milagre do Brasil inteiro. O Hernandes Santos tem uma época que o foco dele era cura, né? Que ele era um evangelista, né? Sim. Eu comprei um monte de DVD no tempo do Hernandes Santos assistindo. E eu aprendi também muito com esse homem de Deus, Hernandes Santos. E ele falou algo que não saiu da minha mente. A doença você tem que tratar como inimigo. E eu falei, é verdade. Porque o diabo vem para roubar, matar e destruir. O que a doença faz? Rouba, mata e destrói. Ele é ilegal, então. Ilegal. A doença é ilegal no nosso corpo. Pega essa chave aí, ó. Você que quer ser usado em cura. Eu tô pegando chave aqui, gente. Eu tenho bastante conhecimento da minha história. Eu tô pegando chave aqui. Às vezes a pessoa acha que sabe tudo, né, pastor? Não. Eu tô aprendendo muito aqui, né? E essa aí é forte. A doença é assim como o diabo é ilegal nesse mundo, a doença também é ilegal porque Jesus já pagou o preço, né? Então, se você crê, né, recebe essa palavra aí que o pastor Ariston Júnior liberou, porque ele carrega essa unção de cura, de milagres. Então receba, né, pastor? Crê. E eu creio que eu vou sair daqui hoje debaixo dessa unção aí. Vai ser forte. A gente não sabe quanto tempo o rapaz deu uma saída, né? Pessoal, a luta que foi, pastor, já mostra como que vai ser. Já mostra que vai ser. Né? O camarada começou a tocar cavaquinho lá fora, uma bateção de porta, né? E foi um negócio doido. Caiu o programa, né? Duas vezes. Mais de 40 minutos gravado, caiu, depois de novo. Tem que começar de novo. Começamos duas vezes, perdemos o raciocínio aqui onde já tinha começado. Então isso demonstra movimentação. Senti um ataque muito forte, né? Ataque muito forte espiritual aqui de feiticeiro, muito forte eu senti, né, o impacto. Mas os anjos do Senhor estão aqui conosco, aqui, né, trabalhando em favor desse primeiro Dunamicast, e já hoje entrevistando um homem que carrega uma unção pesada. Se você quiser levar o pastor Ariston Júnior, o senhor prega, pastor, em cruzada? Amém, prega. Então depois eu vou deixar o contato do pastor, tudo certinho aqui. Leve ele lá. Eu vou levar numa cruzada lá na minha cidade. Nós vamos fazer uma cruzada no bairro, lá no Campo de Areia. Vamos chamar o bairro, o pastor Ariston Júnior orar. Eu tenho certeza que vai acontecer milagre. Então, se você quiser fazer uma cruzada aí, né, e entrar em contato com o pastor Ariston Júnior, para levar aí, Deus usa ele. Através de muitos sinais vão acontecer. Poderosíssimo. Então, pastor, até hoje o Senhor tem vivido esses sinais, né, de maravilha, através das lives, né? Das lives. Mas eu esqueci de responder a pergunta. Vamos dizer, a primeira parte Fica à vontade. Crer que é a vontade de Deus curar. Que você perguntou, né, que como orar. Sim. Mas como eu estendi nessa parte, que a pessoa tem que ter convicção que é a vontade de Deus curar. Então, se a pessoa chega no caroço, é claro que a pessoa pode falar, Senhor, cura. Mas só que lá no texto, lá, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então, qual o ideal? A pessoa tem um caroço, você declarar, você mandar aquele caroço embora. Sim. Caroço, hérnia, tumor,
sai no nome de Jesus. Porque existe a oração de petição, Deus cura ele, cura. É uma forma também, mas só que o ideal, você está com a autoridade, a vontade de Deus é curar, você é um ministro de Deus, você como crente, você vai falar da doença, se você sabe doença específica, hérnia de disco, sai no nome de Jesus, você manda aquela doença sair. E se você tem um pouquinho mais de entendimento, você sabe que precisa ter algo a mais, você pede para ser colocado, né? Deus, faça um milagre na célula, restaura. Você fala, a pessoa tem um problema no rins, eu fui curado também dos rins, você fala assim, rins, volte a funcionar. Você dá ordem para os órgãos, você dá ordem para a doença sair. Então, uma das formas de orar é mandando o mal sair. A enfermidade, é que nem eu falei, a enfermidade é ilegal. Assim como você expulsa o diabo, o demônio, você tem que expulsar, às vezes, a enfermidade do corpo da pessoa. É uma das formas de orar também pelo doente. Sim. Existe também, né, pastor, a questão aí, eu creio que o senhor já pegou, de você pegar um espírito de enfermidade e ter que falar diretamente, espírito de enfermidade. Já aconteceu isso aí com o senhor? Muito interessante. Estava assistindo até o seu vídeo, você falando se as doenças era maligno, um negócio assim, eu assisti o seu vídeo, né? Muitas das doenças espirituais. É claro que existem doenças físicas. Eu orei uma vez para uma mulher lá no Rio Grande do Sul, que ela estava numa empresa e caiu uma madeira na cabeça dela e ela ficou cega. Então alguma coisa nesse acidente afetou. Gente que cai de moto, gente que tem acidente, às vezes fica com alguma deficiência física. Aí é uma doença, aí você fala que é uma enfermidade física. Física. Às vezes eu conheço um lugar que o pessoal trabalha com produto químico, até processou a empresa, depois muitos pegaram câncer, muitos ficaram doentes por causa de estar trabalhando no meio de química sem proteção física. Então, é doenças físicas. Nós falamos que também existe o lado emocional da doença. Tem pessoas que têm ódio, raiva, amargura. Isso pode gerar um câncer, pode gerar úlcera, pode gerar tumores. Então, eu falo 3 áreas: físico, emocional e o espiritual. Mas o espiritual é uma grande parte. Eu tive uma experiência do espiritual. Então, por isso que quando você repreende, mesmo, às vezes quando você chega na pessoa, fala assim, pastor, olhe para essa pessoa. Se o Espírito Santo não revelar, você não sabe se aquilo lá... E se é num culto público, não dá para você conversar com a pessoa muito... Você fazer algumas perguntas, que você fazendo algumas perguntas, você já descobre mais ou menos. Isso aqui é emocional. Isso aqui é algo físico, foi um acidente. Não, isso aqui parece que é espiritual. Então, às vezes você não sabe. Eu estou num culto orando por muitas vezes. Uma vez estava numa igreja muito grande, então não tinha tempo para conversar com a pessoa. E eu falava, mas qual é o seu problema? E ela falou, meu problema é esse. Aí eu, em nome de Jesus, doenças saem. Mesmo que tenha algo espiritual por trás, mas naquele comando ele pode sair também, mesmo que não cita o nome dele. Mas uma experiência que eu tive, a palavra de conhecimento, até é bom falar isso, pastor, que nós não sabemos quanto tempo nós temos aqui, até é bom falar isso, porque nós temos que dar um tempo para orar. Sim, sim. A palavra de conhecimento, eu já vi pegando muita gente que fala assim, pastor, eu vou parar de orar pelos enfermos porque eu estou sendo atacado, porque... eu estou sentindo a mesma doença dos outros. Eu falo, não, você está sentindo, isso é a palavra de conhecimento. Deus está revelando. Se você sente uma dor no meu... aqui, eu entrei naquela igreja e de repente começou a doer aqui. É que alguém está com aquela dor naquele culto. É uma das formas da manifestação. Você sente as emoções ou você sente a dor da pessoa. Isso é palavra de conhecimento. O dom de revelação. Na igreja pentecostal usa mais o dom de revelação, mas é a palavra de conhecimento. Mas uma maneira de a palavra de conhecimento flui também... é você falar algo espontâneo, sem você ter preparado. De repente você está pregando, ou vai ministrar, ou você vai orar, você fala algo que de repente não saiu da sua mente. Não estava nem pensando. E aí aconteceu uma experiência dessa de um espírito de enfermidade. Eu estava no culto pregando, e aí trouxeram uma senhora e falaram assim, pastor, ore por ela que ela está ficando cega. E aí na minha mente, eu ia pôr a mão na cabeça dela e ia falar, Senhor... cura a vista dela. Eu não ia nem ordenar que saísse as doenças. Na minha mente eu falo assim, Senhor, cura a vista dela. Eu ia falar, Senhor, cura. Eu ia fazer essa oração, cura. Aí na hora que eu coloquei a mão assim nos olhos dela, eu estava pensando, Senhor, cura. Mas o que saiu da minha boca? Espírito de cegueira.
sai dela. Veio repentino. Assim. Veio repetindo. Eu tava com a minha mente que eu ia falar, Senhor, cura a vista dela, toca na vista. Mas da minha boca saiu, espírito de cegueira, sai dela. Na hora que eu falei, espírito de cegueira, sai dela, ela manifestou. E o demônio falou, tô pondo cegueira nela para ela não ler a Bíblia, que ela era nova na igreja lá. Então, existe muitos espíritos de doenças que vêm para roubar, matar e destruir. Está na Bíblia daquela mulher encurvada há 18 anos, que era um espírito de enfermidade. Então, aquele que quer ser ministro de cura vai lidar com libertação também. Então, anda junto, Está vinculado, né? Tá vinculado. Eu tive uma experiência muito forte nessa área. A moça falou que estava com suspeita de diabetes. E é o que você falou. Acontece muito comigo. Eu recebo uma palavra de conhecimento. A dor no corpo também. As pessoas que eu ministro começam a passar a sentir também. Só que eu sinto muitas emoções, pastor. E eu sofro muito com isso. Às vezes eu vou fazer uma mentoria com uma pessoa, ou eu vou pregar, eu sinto as emoções. Pessoa depressiva, com desejo de suicídio. Eu sinto. E é ruim demais. Mas faz parte, né? Só que eu fui orar pra mulher, eu falei assim, espírito de enfermidade sai do sangue dela. E o demônio manifestou instantaneamente. Instantaneamente manifestou feio mesmo. Então, né, isso que o senhor falou é muito importante, né? Mas a palavra do conhecimento, ela tem poucas pessoas que não têm conhecimento disso. Que não, uns usa como revelação e outros palavra de conhecimento, né? Se o senhor puder detalhar um pouquinho mais, porque tem pessoas, pastor, que eles sofrem com isso. Que o senhor falou, eu orei por um enfermo e eu entro num ambiente de cura, vou orar, eu sinto a dor, é o diabo me atacando. No início eu achava também. Então eu repreendia, toda macumba feita contra mim, começava a repreender. Mas depois que eu fui aprender, que eu estava tendo uma palavra de conhecimento, né? Se você puder detalhar um pouquinho mais essa questão de sentir essa dor, sentir o sentimento, né? Que quem é usado em cura carrega isso aí, né? É interessante que a palavra de conhecimento, irmãos, no meio pentecostal é muito... No meio pentecostal é chamado dom de revelação. Não fala a palavra de conhecimento, mas é o mesmo dom ali, palavra de conhecimento ou dom de revelação. Então ela se manifesta de várias formas, com visão e outras formas. Mas vamos falar de sentimento. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um treinamento profético. E aí eu colocava as pessoas sentadas, todos sentados, e eu colocava uma pessoa na frente do grupo para receber alguma revelação. Eu ministrava, falava, e agora vamos para o treinamento prático. E eu orava para ouvir uma unção profética. E aí um dia que eu coloquei uma pessoa sentada na frente do grupo, falei, fecha os olhos, vamos orar. E a pessoa não era para falar nada, era para nós... As pessoas têm uma revelação da pessoa que estava sentada. E aí, quando acabei a oração, ela falou assim, pastor, na hora que você começou a orar, veio uma dor de cabeça muito forte. Uma irmã falou que estava sentada. E quando você falou amém, a dor sumiu. E aí eu falei para a irmã que estava sentada na frente, faz sentido isso? Que é um treinamento. Ela falou assim, verdade, pastor, tem 15 dias que eu estou sofrendo com enxaqueca. Já tomei remédio, já fiz tudo isso. Então aquela irmã teve uma revelação sentindo dor. Então eu sinto no meu corpo dor no joelho, eu sinto a dor e eu sei que não é, eu sinto diferente. Não é a minha dor. Eu estou com o corpo todo saudável, sem dor, e de repente começa a doer algo. Opa, tem algo aqui. As emoções também eu sinto, mas as emoções é mais quando eu vou orar impor da mão. Eu sinto tristeza, sinto angústia da pessoa. Então, essa é uma forma de palavra de conhecimento. Você sente a dor, você sente as emoções da pessoa. Tem uma irmã que falou para mim, pastor, eu sinto muitas emoções. De depressão, de tristeza, de angústia. Então é uma forma de revelação. Então não é ataque nem nada, é uma forma de revelação. E aí o que é interessante, o pastor Randy Crack, ele é usado de uma palavra de conhecimento de uma maneira assim. E quando ele está indo para o culto, Deus revela algumas dores, algumas maneiras, ele vai anotando. E aí quando ele chega no culto, ele fala, você que tem essa dor, você que tem isso, e vem aqui na frente que nós vamos orar. E ele sabe que tem certeza que vai ser curado aquelas pessoas. Mas a minha palavra de conhecimento começou a se manifestar de cura diferente. E aí eu lembrei por quê. É meio parecido com o Benny Hinn e com a Kathleen Kuhlman. Que quando Deus me dá uma palavra de conhecimento no púlpito, quando eu estou pregando, ele já me dá
que está curando aquela pessoa daquele mal. Não preciso chamar ela para ser curada. Vamos dizer, Deus me mostra que tem alguém sendo curado de uma infecção. Tem alguém que o nódulo está sumindo do seio agora. Então Deus me dá uma revelação. E aí eu falei, a coisa tremenda. Aí eu falei, será que tem a ver com a ligação que eu li o Bom Dia Espírito Santo e eu gosto muito do ministério do Benny Hinn, da Kathryn Kuhlman também foi impactado. Mas aí Deus me fez lembrar, isso faz pouco tempo que fez lembrar. Há muitos anos atrás, a bispa Sônia Hernandes, da Renascer, eles tinham um programa na antiga TV Manchete. Você chegou a pegar a TV Manchete? Cheguei. Mas a Manchete, na minha época, era só desenho. Então, eles chegaram... Aí eles tinham um programa de televisão e aí eles gravavam o culto. Ela dirigiu o culto das 5 naquela época e ele o culto das 7. E eu assisti o culto dela. E aí ela tinha palavra de conhecimento dessa forma. Deus está curando alguém disso aqui, disso aqui. E eu era novo convertido, assistindo aquele programa, eu falei com Deus. Deus me fez lembrar isso um pouco tempo. Eu falei, Deus, eu queria ser tanto usada dessa forma. E eu acho que Deus atendeu. Recebeu. O nosso tempo está terminando aqui, o pastor Ariston Júnior vai fazer uma... Mas isso aí, pessoal, da palavra de conhecimento. Pastor, quantas pessoas, pastor, têm essa revelação, essa palavra de conhecimento, mas não sabe e desiste do chamado porque acha que está sendo atacado pelo maligno? Não, eu não vou orar porque eu sinto ânsia, não vou orar porque eu sinto dor de cabeça, o diabo está me atacando por causa disso. Não é. É revelação, palavra de conhecimento. É só uma questão de ser treinado, né, pastor? O senhor tem uma escola de unção, né, online, depois se o senhor quiser até deixar no final, depois da oração, para o povo aí estar se inscrevendo lá na escola, né? O senhor dá treinamento, né? Então isso é muito importante, pessoal. É só uma questão de você ser treinado. Ser treinado aí para que o Senhor possa te usar. Você já carrega o dom, né? Já tem as revelações, só não sabe usar, né? Então precisa aí do conhecimento. O pastor Ariston Júnior, Deus levantou aí nos últimos dias para treinar, para ensinar e para operar milagres aí, né, pastor? E através dos podcasts ele está nos ensinando muito, né? Quantos ensinamentos. Pastor, agora eu quero que o senhor faça aquela oração. Então, quero fazer 2 orações. Opa, quase derrubando aqui. 2 orações. Eu quero fazer a oração por cura e depois eu vou fazer a oração de ativação. Você ser ativado. Mas talvez pessoas que estão assistindo estão enfermos, estão doentes. Então, primeiro, eu quero orar para você que está doente e depois eu vou estar orando para você que se ativado. Então, se você estiver aí, feche seus olhos onde você estiver. Pai, no nome do Senhor Jesus, clamamos ao Senhor, que o Senhor possa estar visitando cada um, este homem, esta mulher, este jovem, esta criança. Nós repreendemos o espírito de enfermidade, repreendemos o espírito de morte, repreendemos espíritos familiares, que os tumores desapareçam, que o câncer vá embora, câncer na cabeça, câncer no útero, que saia todo mal, leucemia saia, sangue seja purificado agora. Em nome do Senhor Jesus, que uma unção poderosa do Espírito Santo toque essa pessoa da planta dos pés à cabeça. E ele possa estar sendo curado e restaurado por completo agora. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro a cura sobre o seu corpo. Tem pessoas que estão doentes, com depressão, mas é uma obra de feitiçaria. Deus está me mostrando que tem pessoas que vão ter vontade de vomitar. Deus é onisciente, Ele sabe tudo que vai acontecer. Em nome de Jesus, toda feitiçaria saia do seu corpo. Você que comeu algo enfeitiçado, bebeu algo enfeitiçado, saia do seu corpo. Espírito que foi pago para entrar na sua casa, para destruir o seu lar, destruir a sua saúde. Eu repreendo esse espírito agora. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro a cura sobre o seu corpo por completo. Eu declaro a cura do seu corpo agora por completo. Em nome do Senhor Jesus. Vai recebendo uma unção de cura. Vai recebendo uma unção de cura agora. E você se receba a sua cura agora. Tome posse da fé agora. Em nome de Jesus você seja curado.
Em nome de Jesus. Você dobra o joelho, levanta da cama, faz um movimento que você não conseguia fazer. Em nome de Jesus. Receba a cura agora, em nome de Jesus. Agora nós vamos fazer a segunda oração de ativação. Coloca as suas mãos assim. Depois da oração, eu vou orar para ativar, nós vamos fazer um movimento para você saber se você recebeu essa unção ou não. Pai, libera a unção dos ossos. Transfere. Haja impartição agora. Toca. Receba aí agora. Em nome de Jesus. Receba aí agora uma unção dos ossos. A unção dos milagres criativos. Receba aí. Seja ativado. Seja ativado. Seja ativado. Seja ativado. Seja ativado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora olhe para mim. Você vai fazer esse movimento aqui com as duas mãos. Faz aí, Gabriel. Ó, dedão com dedão. Dedão com dedão. Agora você vai falar assim, mão direita, cresça. 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 Mão direita, cresça. 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 A minha já cresceu. Agora fala volta. 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 Volta, volta, volta. Agora você vai falar mão esquerda, cresça. Cresça. Mão esquerda, cresça. 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 Agora fala volta. 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 Agora você vai falar de novo, a mão direita cresça. Deixa assim, ó. Mão direita, cresça. Mão direita, cresça. 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 Volta. 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 Isso daí é um treinamento para você treinar o crescimento dos ossos. Houve algum crescimento aí, Gabriel? Na minha houve. Houve? Houve crescimento? Levanta as duas mãos assim. Principalmente reta. Esse dedo aqui, cara. Agora fala direita, cresce. Não, pode ficar de olho aberto. Fala direita, cresce. Põe a mão mais virada assim, alta. Isso. Direita, cresce. Fala. Pode falar, direita, cresce. Nossa, parece que está um crescimento. Agora fala, volte. Volte, volte. Volte. Isso aqui não é bruxaria não, viu, pessoal? Isso aqui é exercício. Ó, entenda só. Vocês talvez vão ver aí, desse lado. Talvez vão ver melhor. Mão direita, cresça. Cresça. Eu não estou movendo nada do braço. Cresça. Cresça. Volta. Volta. Esquerda, cresça. Cresça. Ó, meu braço está do mesmo tamanho. Não estou movendo para frente. Cresça. Cresça. Você sente um puxar no ombro. Cresça. Volta. 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 Como você sabe que é? Você está com a mão esticada. Minha mão está esticada. Eu não estou... Está ao máximo. Está ao máximo. Tá gravando. Ó, está ao máximo. De novo, para você entender. Minha mão está no máximo. Não tem como eu esticar mais do que isso. Está no máximo. Pastor, está no máximo a minha mão? No máximo. Olha, cresça. Mão direita, cresça. 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 Aqui já começa a doer meu braço. Cresça. Doer meu ombro. Volta. 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 Mão esquerda, cresça. Cresça. Cresça.
volta. Para que serve isso? Muitas pessoas que têm dor na coluna, tá um desvio na coluna. Muitas pessoas têm perna curta. Você tem alguém na sua família aí com a perna curta? Vai lá, põe ele sentado na cadeira, junta a cadeira, levanta as pernas dele e vê a diferença, é 2 centímetros, 3 centímetros. Só você falar agora, você foi ativado. Você fala, se for perna direita, cresça. Vai crescer. Perna esquerda, cresça. Às vezes, para você saber se a mão, os braços estão tortos, desviados, você fala assim, ó, faz assim com as mãos. Se tiver torto, às vezes fica assim. Se tiver desviada a coluna, torto, ela não fica junto igual está aqui. Aí você fala, cresça, vai crescer. O Ricardo Costa, no evento que eu vi dele, eu vi pernas crescendo assim na minha frente também. Foi forte o manto lá. Pessoas vão ser ativadas aí nesse programa. Amém. Eu fui hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você viu algum resultado? O Gabriel tá aqui. Você sentiu qual o braço mais? O esquerdo. Até o meu dedo do meio aqui, por isso que eu comecei a dar risada. Esse dedo aqui, ó. Viu? Pessoal, isso é coisa de louco, né? O evangelho é loucura, pastor. O evangelho é loucura. Eu sou apaixonado por isso. Ainda estamos terminando, né? Nós vamos terminar aqui, pessoal. Eu sou apaixonado por curas, milagre, pelo um evangelho de poder. Jesus não veio para... As pessoas falam, mas Jesus veio para trazer a salvação. Jesus veio para trazer o evangelho do reino. O evangelho do reino é ressuscitar mortos, dar vista aos cegos, né? Fazer milagres, levantar paralítico, né, pastor? É verdade. Evangelho do reino. Então, se o evangelho não tiver poder, então né, pega a parte das Bíblias e rasga e vão pregar só a cruz. A cruz é isso. É milagres, é sinais, né, pastor? Os sinais atraem o pecador, né? É verdade. Então, pessoal, muito obrigado aí. Hoje foi o primeiro Dunamis Cast de muitos, tá bom? E nessa vamos trazer pessoas assim, gente, só pessoa doida, tá bom? Já temos a agenda marcada aí para algum aí. E logo aí vamos... É só desse manto para cima, né, pastor? Houve uma batalha espiritual no primeiro. Foi maravilhoso porque eu entendi que Deus está no negócio, tá bom? A unção do riso veio no ambiente, um calor anormal que eu achei que eu ia explodir aqui. E foi maravilhoso. Pastor Ariston, muito obrigado. O senhor quer passar aí suas redes sociais, seu canal, a sua escola também de treinamento? Pode ficar à vontade. Então, nosso canal no YouTube é Pastor Ariston Júnior. Nós temos um podcast, né, que é o podcast, o pastor Paulo participou. Hoje nós aproveitamos para gravar um também, mas ele já tinha participado também. E vários pastores, pastoras, tem sido uma bênção. Então vai lá no canal Pastor Ariston Júnior, Podercast é o nosso podcast. No Instagram é Pastor Ariston Júnior. E se você quiser aprender sobre cura, nós temos um treinamento de cura. É só pôr aí no Google, treinamento de cura divina, treinamentodecuradivina.com.br, treinamentodecuradivina.com.br, a nossa rede. Amém. Pessoal, muito obrigado. Tá bom? Estamos findando aqui. Ore por esse canal. Já se inscreve aí no canal Paulo Antero, tá bom? E se prepara para viver o sobrenatural, porque o Senhor te ativou hoje. Forte abraço. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor. Amém. Obrigado.